Bom dia, maravilhosa! Hoje a gente vai falar sobre organização dos ambientes na decoração holística. Esse tema, ele é tão simples, mas ele é tão importante nos nossos projetos, para orientação dos nossos clientes e também na nossa casa. Como será também essa organização na casa com os olhos da decoração holística? Então, se a sua casa está bagunçada e você ainda tenta aí ajudar o teu cliente a organizar o ambiente dele, tem alguma coisa errada que não está batendo, não é? Porque o exemplo energético tem que vir da gente. Então, vamos entender como que o ambiente impacta, um ambiente desorganizado impacta negativamente na vida dos nossos clientes, mas também como a gente fazer isso, como a gente direcionar a organização nos ambientes que a gente projeta com a decoração, tá? E aqui em específico a decoração holística. Então, se você não me conhece, você está chegando aqui agora, eu sou Elaine Alberico, eu sou arquiteta, eu sou decoradora holística também. E aqui nesse perfil eu te ajudo a multiplicar o seu lucro aqui em 2024 para que você tenha resultados diferentes, mas com qualidade de vida. E também, se você não sabe, nós estamos com as matrículas da minha formação profissional em decoração holística, Home in Hertz. As matrículas estão abertas, mas elas encerram hoje, quinta-feira, às 23h59. Então você precisa correr, se programar aí durante o dia para fazer a tua matrícula e ganhar todos os bônus. Daqui a pouco eu vou repetir. Nós temos muitos bônus. Ontem eu liberei um último bônus extra aí para vocês não deixarem de entrar nessa turma. E qualquer dúvida me chama no direct. O link da matrícula já com desconto e todos os bônus tá aqui no meu perfil elainealberico.br, lá na bio do meu Instagram, e também no YouTube, aqui no meu canal também, Elaine Alberico, aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos entender. Bom dia, meninas que estão chegando, suas maravilhosas. Vamos lá, vamos entender o que é a organização primeiro. Quando a gente fala em organização, tem gente que até treme, né? Só que a gente precisa entender que organização existe em vários níveis. Hoje a gente vai falar de como a gente organizar o ambiente, ou pelo menos direcionar essa organização através dos nossos projetos de decoração holística. Então, vamos falar aí no nível físico, as coisas, organizar os móveis no ambiente, organizar as coisas dentro dos móveis dos nossos clientes, organizar as coleções, as roupas, os objetos de decoração, as peças de cozinha, de manuseio, né, de preparo. Como que a gente vai direcionar tudo isso e por que a gente precisa entender sobre organização quando a gente fala em decoração holística? Primeiro que existem vários benefícios e a gente tá meio carecas, né, de saber, porém a gente não aplica, né, quando a gente não tem esse conhecimento. Mas o primeiro benefício que a gente tem da organização de um ambiente é o impacto visual. Quando você olha um ambiente extremamente bagunçado, a nossa energia, a nossa primeira impressão é de repulsa. Você não quer ficar naquele local, não é? Você chegou num ambiente, eu não vou nem falar de sujeira, né? Tô falando de desorganização. Você entra naquele local, você fica completamente incomodada, vamos dizer assim. E quando você entra num local extremamente organizado, com as coisas nos locais, dá um impacto visual muito agradável. E isso eu não estou dizendo se o ambiente é bonito, se é feio, se é luxuoso, se é simples. Eu não estou dizendo se o ambiente é assim. Eu estou dizendo do impacto visual. Pode ser um local extremamente simples, mas ele está ali com tudo no lugar, e a gente vai entender isso até o final da live, como fazer isso. A gente tem um impacto visual diferente, e isso nos traz uma emoção diferente, né? Um outro benefício, além do impacto visual, é o arquétipo da beleza.
Às vezes é um ambiente extremamente simples, mas com tudo no lugar, ele acaba ficando muito bonito. Eu dei esses exemplos lá no TRD para vocês. Agora, às vezes é um ambiente extremamente luxuoso, mas muito bagunçado, ele fica feio. Porque a gente nem consegue notar a beleza daquele espaço. Porque imagina um sofá maravilhoso, com tecido de seda, importado de Paris, sei lá eu da onde, com um monte de bagunça em cima. Ou aquele sofá super simples, mas que tá ali todo alinhado, com as almofadas nos locais, limpo, né? Com aquele visual bacana, ele se torna bonito. Então, um outro benefício é o arquétipo da beleza. Um ambiente organizado, ele fica bonito. Um ambiente desorganizado, ele gera um caos. E a beleza, ela é um arquétipo de evolução. Quando a gente olha, todo mundo quer viver num ambiente bonito, não é? Quando a gente olha para um ambiente bonito, a gente quer ficar lá. Um ambiente feio, de novo, causa tédio, repulsa. Você não quer ficar naquele ambiente, não é? Um outro benefício da organização é a organização mental e emocional. Isso já não é palpável. Às vezes você começa a trabalhar e a tua mesa de trabalho está extremamente bagunçada, você não fica meio perdida? Você não sabe se você começa por uma coisa, se você começa por outra. É isso porque a gente está falando da parte física, a gente não está nem falando da organização real do trabalho, as etapas do trabalho, a gente está falando do ambiente. Aí tem papel jogado no chão, tem xícara de café pela metade que ficou do outro dia, tem um caderno aberto, um livro numa folha lá que você nem começou a ler porque o vento bateu, tem pó em cima da mesa. Você consegue gerar uma organização interna a ponto de você trabalhar de forma produtiva? Não, né? A gente fica completamente perdida. Quando você tem um ambiente organizado, você também tem essa organização mental. Por quê? Porque a própria organização das coisas gera uma organização de ações. Às vezes você tem lá, vamos falar ainda do ambiente de trabalho, você já tem lá o teu planner já organizado na mesa, já tem lá o potinho, o pote lá, o recipiente com as canetas. Então você já sabe que você precisa abrir o teu planner, já criou ali uma rotina de ação. Abrir o teu planner, olhar suas atividades do dia, pegar suas canetas, tá tudo fácil, te gera também um outro benefício que é o bem-estar. Então, um ambiente organizado, uma casa organizada, um escritório organizado, as pessoas trabalham tranquilas e produtivas, elas ganham tempo com isso. Né? E quando a gente fala em ganhar tempo e produtividade, a gente logo pensa em trabalho. E não é só trabalho. A própria casa faz com que a gente tenha uma rotina mais tranquila ou caótica. Agora imagina, né? Uma vez eu fui atender uma cliente, ela falou assim, Elaine, a minha casa, ela está muito desorganizada. E eu tinha falado só com ela por vídeo, né? E ela, Elaine, a minha casa está muito organizada, isso está me deixando doente, eu não sei por onde começar. Isso nós não estamos falando em trabalho de home organizer, nós estamos falando em trabalho de decoradora holística. Ela falou, não sei por onde começar, não sei onde guardar as coisas, tem coisa velha, móvel entulhado. Só que assim, como eu estava num ambiente online, o que eu via assim da parte de trás, ela estava na sala, era muito organizado, eu não estava entendendo muito o discurso dela. Ela tinha desenvolvido até síndrome de ansiedade, não sei nem como chama, né? Aqueles que acelera o coração por conta da ansiedade, por conta da desorganização e bagunça da casa dela. E aí eu olhando assim, visualmente pelo vídeo, eu não percebi nada, né? Assim, falei, nossa, deve estar em outro lugar, né? E ela estava na sala de jantar. Aí de repente ela falou assim, você quer dar uma olhada? Só que ao meu redor, como que o caos está aqui instaurado na minha casa. E aí ela pegou o celular, que a gente estava numa chamada de vídeo, e ela virou a câmera. Como ela virou a câmera, gente, na sala de jantar, ela estava na mesa de jantar. Não tinha aonde colocar um copo de água em cima da mesa de jantar. Tinha livro, tinha jornal velho, porque nem usa mais, né, jornal.
Tinha livro, tinha jornal, tinha objetos de decoração, tinha porta-retrato, tinha roupa largada em cima da mesa. E aí tinha na mesa o caos e no chão da sala de jantar também. Pilhas e pilhas, caixas. Agora imagina o caos dessa pessoa, a ponto dela ficar doente, levar isso pro corpo dela, acelerar, ficar em pânico. Tive uma aluna, né, tenho ainda, porque ela ainda tá no Home Hertz, que ela falou, Pro, eu entro na minha casa, eu não consigo ficar na minha casa, mas principalmente eu não consigo ficar na minha casa por conta desse caos e principalmente um quarto, um depósito na garagem que a gente chama de quarto da bagunça. Lá eu não sei nem o que tem. Quando eu resolvo fazer uma organização na minha casa, eu tiro todas as coisas da minha casa que eu quero descartar e jogo lá nesse depósito da varanda, da garagem, que virou o quarto da bagunça. Ou seja, ela tá tirando a bagunça de um lado e indo pro outro. Agora, tamanho é o incômodo dela com a desorganização que ela prefere ficar na rua do que ficar em casa. Isso é aluna. Dentro do Home Hertz, a gente começa a trabalhar primeiro a casa da aluna. Porque eu preciso de todos esses benefícios na vida dela, para que depois ela comece a trabalhar. Organização mental, organização emocional, produtividade, bem-estar, impacto visual, elementos da beleza. E a organização é a pontinha do iceberg, mas é por onde a gente começa. Não tem como você começar a decorar um espaço se você não tem nem espaço para andar. Se não tem espaço para colocar um copo de água, não é? Então, tamanha a importância da organização do ambiente num espaço, né? E aí vamos entender, né? Vamos entender quais são os passos. Por onde a gente começa a fazer esse trabalho? Não sendo uma home organizer, sendo uma decoradora holística. O impacto da desorganização, ele traz a bagunça física, que traz esse caos mental, que gera uma emoção ruim, e essa emoção ruim gera um comportamento inadequado. Viram o exemplo da minha aluna? Ela não se sente bem em casa por conta das ações que ela já está fazendo, da bagunça dentro de casa. Então ela já cria um caos mental, que ela não consegue ficar ali, não consegue se concentrar, uma emoção negativa de repulsa pelo espaço, só que ao mesmo tempo gera um comportamento negativo. Ela pega de um lugar e joga para outro. Não adianta nada. Então vamos entender como a gente pensar em organização do ambiente começa a aliviar todo esse roteiro de vida. Mental, emocional, comportamento e energético. Porque a organização também ela influencia na energia do espaço. Porque imagina, pensa aqui comigo, se você tem um quarto da bagunça, ou não precisa nem ser um quarto, vamos falar numa gaveta, vamos falar numa porta de armário aí na tua casa, vamos falar de uma coisa pequena, uma coisa que você não mexe há tempos, tá lá, pá, guardado, no maleiro, sei lá. Você sabe exatamente se não tem bicho ali? Não dá medo da gente mexer? Uma coisa que a gente não mexe há muito tempo. Lá em casa, perto do gourmet, que fica fora de casa, tem um vestiário. Só que ao invés de vestiário, eu transformei ele num depósito, mas é um depósito organizado. Mas como fica fora de casa e eu moro numa região que tem muito bicho, muito inseto, toda vez que eu abro a porta daquele depósito, entre aspas, barra vestiário, eu fico com medo de sair aranhas enormes, porque tem muita aranha em casa. Agora, imagina um negócio entulhado. Pode ter rato, pode ter traça, pode ter barata, pode ter mosca, não é? Tudo isso que a gente vê. Só que imagina a energia. A energia, vamos relacionar ela com um vento que entra, uma poeira de vento que entra dentro do ambiente. Então imagina que você abriu uma janela de um lado e abriu uma porta de outro.
Então, essa energia, vamos fazer essa analogia do vento. Esse vento entra pela janela, passa pelo ambiente e sai pela porta. Agora, imagina que você fecha essa porta. O vento vai entrar pela janela e vai ficar naquele ambiente. E se tiver poeira, essa poeira vai descer e vai começar a se acumular nos cantos. Não é assim que acontece na nossa casa? Aí, quando a gente fica muito tempo sem limpar, fica aqueles bolos, né? Em casa tem muito gato, né? Tem muito bicho, fica aquele bolo de pelo com poeira nos cantinhos, nas frestas dos ambientes, eu não limpo. A mesma coisa é a energia. A energia, ela entra no ambiente, ela permeia o ambiente, se é um ambiente harmonizado, ela nutre aquele ambiente e ela sai para renovar com a natureza. E depois entra novamente uma energia nova, faz toda essa harmonização energética e sai. Agora, quando a gente tem bagunça e tem muitos cantos desorganizados, essa energia ela começa a ficar, principalmente nos cantos das coisas e dentro dos compartimentos, dentro de armário, dentro de gaveta. Só que de boa, ela começa a ficar ruim, começa a ficar uma energia nociva. Igual água. Água parada, a gente está no momento aí da doença do mosquito, fica lá, não fica gerando verme, bactéria, larva, não é? E gera doença. A energia é a mesma coisa. Essa energia, ela começa a descer. Como ela fica densa, parada ali no local, ela começa a descer e ficar na superfície do piso. Por isso que eu dou várias dicas para energizar o ambiente, de fazer o chá com alecrim, lembra que eu gosto bastante? A gente passa no piso. Por quê? Porque a energia densa, ela não tá no ambiente, ela começa a descer. Começa a ficar baixa, rala, rasa, né? E aí o que acontece? Vira uma energia que começa a impactar negativamente as pessoas que estão ali naquele local. Circulando ali. E quando a pessoa percebe, ela tá com síndrome do pânico, ela tá com síndromes de ansiedade crônica, fora os problemas de saúde, como problemas respiratórios, problemas alérgicos, não é? Então a gente também tem esse impacto negativo no energético no ambiente. Então vamos para o primeiro passo. Como que a gente vai sair desse ciclo na nossa casa e depois impactar o nosso cliente? O primeiro passo é o programa de necessidades. O que é o programa de necessidades? O programa de necessidades é a gente saber o objetivo da organização e relacionado àquela pessoa. Olha que importante isso que eu vou falar agora, gente. Para cada pessoa funciona de uma forma a organização. Vou dar um exemplo meu. Não adianta você falar, eu ler lá no Google, ou você falar para mim que as roupas num guarda-roupa, num closet, elas precisam estar organizadas em cores, em tons de cores, para que a pessoa tenha facilidade em pegar a roupa. Gente, para mim isso não funciona. Para mim, eu acho que eu ficaria até engessada olhando meu guarda-roupa dividido por cores. Ficaria bonitinho, lindo no primeiro momento. Só que no primeiro uso, aquilo eu já não funcionaria para mim, porque na hora de guardar a roupa, para mim, eu ia ficar incomodada de ficar procurando a cor da roupa e ficar organizando. Eu ia perder um tempo enorme dentro da minha rotina e não ia me ajudar em nada. Muito pelo contrário, eu ia ficar muito angustiada. E eu não estou falando, gente, que é certo e errado. Dentro da decoração holística não tem certo e errado, tem o que é bom para a pessoa que vai utilizar aquele ambiente. Porém, minimamente, eu preciso entender o que é bom para mim e o que é bom para o meu cliente. Se eu vou fazer na minha casa, se eu vou fazer na casa do cliente. Então, eu preciso entender, o objetivo ele está na rotina. O que vai favorecer a rotina? Lembra dos benefícios que a gente falou no começo da aula? O que vai favorecer a minha rotina? Por exemplo, na cozinha.
Eu, Elaine. Para que eu, na minha família, em casa, o que a gente usa mais a cozinha? Para o café da manhã e para o jantar. Porque para o almoço eu não almoço em casa. Adianta eu chegar para o cliente e o cliente tem a mesma situação que a minha. E ele vai falar para mim no programa de necessidades: Elaine, a gente só toma café da manhã em casa e voltamos à noite para jantar. Durante o dia a gente toma café, a gente almoça na empresa. Adianta eu criar uma super organização para ela com os objetos do almoço à mão? No primeiro armário que tem ali na cozinha, que mais ela vai mexer? Não. Porque o primeiro armário que ela abrir, ela vai se deparar o quê? Com prato para almoçar. Ela vai usar? Não. O que ela precisa? Xícara para tomar café da manhã. Não é? Então, a gente entender como funciona o dia a dia do nosso cliente é o primeiro passo. E no que isso vai impactar? Não vai impactar só na organização dentro das gavetas, dentro dos armários da cozinha, nesse exemplo. Vai também impactar em como eu vou projetar a cozinha do meu cliente. Como são esses armários? Se ela está falando para mim que ela gosta muito de ter muitas xícaras, porque ela adora tomar café da manhã, e ela gosta de uma mesa posta com objetos específicos para o café da manhã, e que ela não cozinha em casa, nem final de semana, adianta eu projetar, vou lá na loja de planejados e vou colocar na cozinha dela um monte de paneleiro e só um nicho para colocar a xícara? Não, né? Eu já vou projetar móveis planejados que vão acoplar aquilo que a minha cliente mais usa. Então, o primeiro passo é eu saber o objetivo, como que a pessoa se comporta, quais são os hábitos. Vou dar um exemplo de ontem. Ontem eu fui numa cliente e ela me falou o seguinte: Elaine, você pode falar o que for, pode ser bom, ruim para as pessoas, mas eu amo coleção. Meu coração até palpitou, né? Ela falou: eu amo coleção. Eu tenho coleção de várias coisas. Eu tenho coleção de caneta, eu tenho coleção de carrinhos, eu tenho coleção de canecas. E aí, quando ela falou assim de caneta, eu imaginei que era papelaria, né? E aí eu falei pra ela: olha, bacana, eu vou utilizar, então, no seu home office, a gente vai deixar lá as canetas para você usar, suas canetas coloridas à vista. E ela falou: não são canetas de papelaria, são canetas de tudo que eu vejo na frente. Então, por exemplo, eu vou numa loja, a loja me deu uma caneta com o logotipo da loja, eu pego e coleciono, eu não uso. Se eu ganhei uma caneta de final de ano de um fornecedor, essa caneta vira uma coleção. Os carrinhos, por exemplo, ela falou: eu não deixo os meus netos brincarem com os meus carrinhos. Eu amo carrinho e eu coleciono carrinho. Olha que interessante. Lápis, então, ela falou: lápis, então, eu tenho vários. E aí eu perguntei pra ela, eu falei: você usa tudo? Não, eu não uso nada disso. Mas eu gosto de ter à vista. Ou seja, é algo muito particular que eu vou precisar projetar em cima da necessidade dela para que não vire um local de entulho. Não posso projetar, por exemplo, no espaço onde vão ficar essas coleções dela, gavetas. Por quê? Porque ela quer ver. Então eu vou projetar o quê? Armários que tenha vidro para para ela ter uma visibilidade e não juntar pó. E que ela curta. Porque não adianta ter uma coleção guardada no fundo da gaveta. Porque isso não é coleção, isso é um entulho, não é? De energia e tudo mais. O segundo passo é eu entender os espaços disponíveis. Não adianta a gente comparar, né, a gente, também a nossa vida, a nossa casa e a casa do cliente com o que tem na novela, com o que tem na loja de decoração, com o que tem na mostra. Porque às vezes lá na mostra de decoração
tem um closet maravilhoso, gigantesco, com várias prateleiras, com nicho, com gavetas maravilhosas, com sapateiras. Mas aí você chega na casa do cliente e ele só tem 2 portas de armário. Aí não adianta você querer ter a referência da novela, a referência da mostra de decoração, a referência da loja Mega Master de planejados, se o seu cliente tem pouco espaço. E é uma grande tendência, e é um grande desafio para a decoradora holística. Às vezes a gente pega um cliente que ele está se mudando de uma casa grande para um apartamento. Já aconteceu muito, mas muito disso. Eu tive uma cliente, e a gente tem muita cliente viciada em sapato e bolsa. Mulher gosta muito, né? Eu tive uma cliente que ela tinha, assim, mega master quantidade de sapatos. Alta quantidade de bolsas. E ela estava saindo de uma casa onde ela tinha um closet só para ela, um ambiente que era um quarto disponível só para closet, e indo para um apartamento que ela ia ter que dividir o closet, que já era dentro do quarto, com o marido. Então a gente teve que criar os móveis planejados. Nessa hora ajudam muito, né? Porque eles ajudam a compartimentar melhor e organizar os espaços de forma melhor. A gente teve que dividir o quarto com closet, e o closet masculino e feminino. E aí gera um grande desafio, né? Porque entra a questão de uma outra etapa, que é como eu vou fazer isso? Quais são as soluções que eu tenho dentro desse espaço para organizar? Será que eu vou usar organizadores? Será que eu vou dividir isso em prateleiras, em divisórias? Um outro exemplo. A gente está fazendo um abrigo de crianças. E aí os espaços para organizar as coisas dessas crianças são bem limitados. Então, o programa de necessidades é dentro do próprio armário. Imagina que só tem um armário para 4 crianças. Dentro de um armário, a gente setorizar para que cada criança tenha um espaço único, para que ela se sinta pertencendo dentro daquele espaço. Através do quê? Divisória, gaveta, prateleira, nicho. E também organizadores. Só que organizadores fixos. Não dá para um espaço de criança ter coisinhas soltas, né? É cestinho aqui, cestinho lá, porque esses cestos eles vão parar por todo lugar do abrigo. É um grande desafio, mas olha só a importância da organização, trazer pertencimento. Cada criança que abrir a única porta do armário, uma porta de armário, ela vai ver lá 4 espaços diferentes. E um é totalmente dela. E ela vai ser responsável por aquilo. Entender como a gente vai trabalhar a organização, porque espaço grande tá fácil, né? Agora, espaços menores, que é o que a gente mais trabalha, fica o grande desafio. E aí, esse desafio, ele acontece num espaço que não é gostosinho, chamado descarte, chamado desapego. Por que será que a gente se apega tanto às coisas, mesmo coisas que a gente não vai usar, que não serve mais, que tá ali entulhada, e a gente tem medo de jogar fora, que a gente tem medo de doar, que eu já vou falar de que forma a gente vai fazer esse descarte. Mas por que será que a gente se apega nessas coisas? Vamos trazer para a nossa vida, e claro que isso se estende aos nossos clientes. O que você tem aí na tua casa que você não descarta de jeito nenhum? Será que você tem roupa? Tenho certeza que você tem.
Eu tenho apego de roupa, achando que você vai usar um dia quando você emagreceu, ou quando você engordar, ou quando você tiver o corpo dos sonhos. Não é? Calça que não serve mais. Ai, mas eu paguei uma fortuna naquela calça e eu tô em processo de emagrecimento e ela vai servir. Será? Às vezes você já teve 1, 2, 3 filhos, teu corpo nunca mais vai voltar àquele corpo antigo. Eu não tô te falando em peso, né? Não tô te falando, você nunca mais vai emagrecer. Não tô falando isso. Tô falando que os nossos ossos, a massa muscular, tudo isso modifica ao longo dos anos. Mesmo tipo de exercício físico que você tá fazendo, de repente no teu regime e tudo mais, vai moldar o teu corpo de outra forma que aquela roupa não vai servir. Isso acontece com o cliente. Eu já tive cliente que tinha exatamente 500 pares de tênis do mesmo modelo. Só mudava as cores. 500. Quando ela me falou, eu falei, não, ela tá brincando, não é possível. Isso daí não acontece. Isso não é possível acontecer isso na vida. Na época era aquele Nike Shox. Aquele que tinha as bolinhas, né? Era um Nike que tava super na moda, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos. Nike Shox. Ela mandava vir dos Estados Unidos personalizado. Eu amava aquele tipo de tênis. Eu tinha alguns, mas eu tinha o quê? Uns 4, 5. Devia custar tipo uns R$1.000 hoje, na época. Né? Na época eram uns 500 e pouco, a equivalência a uns R$1.000, R$1.200 hoje. Ela tinha de todas as cores possíveis, a maioria gravado o nome dela, que no Brasil não gravava, e ela mandava vir dos Estados Unidos, ou ela ia lá buscar. E pasmem, tinha alguns que não era o número dela, não servia para ela. 500 pares do mesmo tênis. Agora, quando a gente fala isso, né, você fala, nossa, meu Deus, não acredito. Mas e na tua casa? Como que tá a situação? Será que teu filho tem um monte de brinquedo lá que ele não brinca mais? E você fala, mas eu paguei tão caro, meu filho não usou ainda. Deixa aí. Ou nem vai usar. Sapato. Pote sem tampa lá na cozinha. Excesso. E o nosso cliente, ele também tem. Agora, por que a gente segura tanto essas coisas? Por 2 motivos. Ou porque a pessoa está muito presa no passado, ou ela está muito presa no futuro que não existe. De que forma? Um passado. Então ela se apega na felicidade que ela tinha no passado e que aquelas coisas despertam nela. E que hoje ela não vive aquela felicidade. Então imagina um momento feliz que ela teve numa viagem. E que hoje ela tá muito triste porque ela não consegue viajar. Então ela guarda elementos daquela viagem, coisas que ela trouxe daquela viagem, né? Muitas vezes tralhas que não servem para mais nada. E ela se apega em olhar para aquilo e trazer a felicidade para a vida dela de algo que ela já viveu e não existe mais. E aí toda vez que ela tá triste, ela vai e olha para aquele tipo de coisa. Só que ela não percebe que a amargura e a tristeza dela precisa ser tratada no hoje. E isso só são gatilhos que estão trazendo para ela mais infelicidade. Mas ela tá lá, guardando uma coisa que não serve mais, que tá entulhando energia negativa e tralhas na casa dela, porque ela não consegue transformar a realidade dela. E no futuro também. Às vezes a pessoa tá ali acumulando coisas com medo de faltar no futuro. Ah, não, eu vou guardar essa roupa porque vai que lá no futuro eu tenho um casamento para ir maravilhoso e que eu não tenha dinheiro para comprar um vestido novo.
Aí aquele vestido nem serve mais para ela. Aquele vestido nem combina mais com ela. Eu vou dar um exemplo meu, tá, gente? Um exemplo meu. Agora, acho que no final do ano, mais ou menos, uma amiga minha, ela falou, Elaine, você tem algum vestido de festa aí para aí que eu tenho que ir num casamento e eu não quero comprar um vestido para usar uma vez. Tem algum vestido de festa aí que você pode me emprestar? Aí eu falei pra ela, claro, vou lá olhar o guarda-roupa, eu trago, você experimenta e tudo mais. Beleza. Eu não tenho muito vestido de festa, é a grande verdade, né? E aí, peguei lá uns 3 vestidos e enfiei no carro e dei na mão dela. Aí ela falou, Elaine, um não serviu, o outro não sei o que tal. Quando eu fui pegar esses vestidos, só com esse detalhe, tinha 2 pendurados, que eu peguei pra ela, um estampado verde, floral e um preto. Beleza. Aí eu resolvi abrir uma gaveta. Quando eu abri uma gaveta, eu vi um vestido, gente, com etiqueta. Carésimo que eu paguei na época, de uma marca super top. Eu nunca tinha usado aquele vestido. Mas de uma forma inconsciente, eu abri a gaveta, olhei aquele vestido, eu falei, gente, esse vestido, eu nem lembrava dele. Peguei o vestido com etiqueta e tudo e entreguei pra ela. Beleza. Aí ela provou os 3 vestidos, ela falou, um não serviu e tal, o outro serviu, fui com ele. Beleza, tá. Quando ela foi me devolver, ela me devolveu só 2 vestidos. Aquele com a etiqueta, ela não devolveu, ela esqueceu. E aí ela falou, Elaine, eu esqueci de te devolver aquele vestido com etiqueta, porque, gente, a minha filha olhou aquele vestido, vai vendo. A minha filha olhou aquele vestido e ela tinha uma festa de encerramento de ano e tudo mais, e ela acabou usando. Eu acabei nem te falando, ela ficou até com vergonha, né, de falar com você que ela tinha usado e tal, mas acabou ficando lá nas coisas dela. Mas ela adorou, ela falou que ela nem sentou lá na festa para não sujar o vestido e tudo mais. E amor, mas a próxima vez que a gente se encontrar, eu vou te entregar o vestido. Nem a etiqueta ela tirou. Ela foi do jeito que tava, ficou maravilhoso nela e ela usou o vestido. Aí eu fiquei pensando. Falei, gente, aquele vestido com etiqueta, maravilhoso, carésimo, que tinha até o valor na etiqueta, ficou lindo em uma menina de 20 anos. Pensa. Aí eu fiquei lembrando como é o vestido. E nada contra, tá, gente? As pessoas usarem esse tipo de vestido. Mas pra mim não fazia mais sentido. Um vestido, tomara que caia, justésimo, maravilhoso e muito acima do joelho. Eu, Elaine, pra mim, caiu a minha ficha que eu não usaria mais aquele vestido. Eu não me sentiria bem mais naquele vestido. Vestido com etiqueta. Quantos anos está aquele vestido dentro da minha gaveta? Aí eu pensei assim, por um minuto, aí ela falou, não, eu vou te entregar, fica tranquila, não sei o que. Eu falei, Mel, entrega esse vestido pra Lavínia, esse vestido é dela. Aí fiquei lembrando o corpo da Lala. Um corpo esbelto, maravilhosa, ela é linda, ela parece uma modelo. Falei, esse vestido é pra ela. Não, Elaine, mas olha a fortuna que você pagou o vestido com etiqueta, você nunca usou. Falei, Mel, eu nunca vou usar mais esse vestido. Eu não usei e não vou usar. Esse vestido era pego, que estava lá no fundo da minha gaveta, que eu estava guardando exatamente para isso. Quando aparecesse uma festa, quando eu coubesse de novo nesse vestido, porque mais de 10 anos, meu filho tem 9 anos, quer dizer, eu passei por uma gravidez, eu engordei, eu entrei na menopausa, eu fui e voltei com o meu peso, eu ainda estou acima do peso, brigando contra os meus hormônios. Eu nunca mais vou usar esse vestido, eu nunca usei e nunca mais vou usar. É dela. Ela ficou super feliz e tal, beleza. Agora, quantas vezes a gente faz isso sem perceber? Se eu falar pra você hoje, vai lá na tua gaveta de lingerie
e tira pelo menos uma calcinha, um sutiã que você não usa há 3 meses, você vai achar mais do que um. Não é? Então, como que está o nosso emocional nessa fase do descarte? E com os nossos clientes é a mesma coisa. Quando a gente fala em readequar, vira um drama. Porque nós estamos apegados demais à matéria. Achando que a matéria vai nos trazer a felicidade do presente, que nós temos a responsabilidade de gerar e não coisas. E eu não tô te falando para você entrar numa vibe de minimalismo, eu vou viver com menos. Eu vou viver com um sapato. Não tô falando isso, gente. Porque para mim isso também não funciona. Nós estamos aqui no 3D, é o mundo da matéria. Agora, o quanto que as coisas ao nosso redor têm valor na nossa vida real? O quanto nós usamos elas, ou quanto nós deixamos que elas nos manipulem. E isso acontece com o nosso cliente. Quando o cliente já fala para mim, olha, eu tenho um monte de coleção e eu não vou desapegar. Quando o cliente tem 500 pares do mesmo tênis para enfiar num closet. Claramente existe aí um desequilíbrio interior. Mas nós não somos terapeutas de pessoas. Nós somos terapeutas de ambientes que influenciam pessoas. Então cabe a nós trabalhar nos outros passos anteriores para que a gente não chegue no cliente e fale, olha, existe um desequilíbrio interior em você que precisa ser ajustado antes da gente colocar suas coisas no lugar. Porque ninguém gosta de ouvir isso. Porque nós também passamos por esse desequilíbrio. Não é sobre o outro, é sobre nós também. E o meu vestido com etiqueta? Há anos, carésimo, eu extremamente apegada, eu nem lembrava mais daquele vestido. Não é? Agora, existe um processo aí no descarte que é gostoso de fazer, que deixa esse passo menos penoso para as pessoas, tá? Então vamos lá, eu dividi como se a gente fosse dividir em algumas caixas esse descarte no ambiente, tá? Como se a gente fosse... Às vezes eu faço isso com o cliente também, tá? Às vezes eu dou essa missão para ele. Aliás, é a primeira missão quando eu entro num projeto de decoração, para fazer um projeto de decoração, é a primeira missão que eu dou para o cliente. Vamos começar? Vamos começar aos poucos? Enquanto eu estou desenvolvendo o projeto, eu preciso da tua ajuda. Vamos começar. E aí eu entrego para ele essa lista de 5 caixas. Vamos lá, de 4 caixas. Eu marquei aqui para não esquecer. A primeira caixa que ele vai fazer, que você também pode fazer aí na tua casa, é a caixa do lixo. E o ideal é começar esse descarte não na casa toda, que nem louca, né? Porque isso dá maior preguiça. Pensa, se você tem a tua casa toda entulhada, imagina pensar em fazer isso de uma vez só. Você já nem faz, né? Então vamos pensar por ambiente. Vamos dar aí uma missão por ambiente. Então vamos começar pelo aquele ambiente que tem menos entulho. Para ser algo progressivo. Para a pessoa começar a sentir o efeito e ela se animar em fazer todo o resto. O primeiro é o lixo. Então vamos lá imaginar que o teu cliente vai começar a trabalhar pelo quarto dele, o quarto dele, né? O armário dele. O que ele vê de lixo que ele pode tirar? O que poderia ter de lixo num armário, num closet? Gente, muita coisa, né? Lixo que não serve pra ninguém. Calcinha furada. Ai, não tem. Será? Elástico frouxo. Meia encardida, que não sai mais, aquele encardido. Meia velha com elástico frouxo. Papel. Sabe aqueles papel que vem dentro da caixa de sapato?
caixa de sapato, tudo é lixo. Isso não serve mais para ficar ali, não é? Então vai ter uma caixa de lixo. E quando a gente fala lixo, a gente está falando de descarte consciente. Claro que depois a gente vai orientar o cliente a olhar para aquele lixo e entender como ele vai descartar aquilo pensando no meio ambiente. Porque até calcinha e sutiã, existe ONGs que pegam esse lixo, porque a gente não doa, né, calcinha e sutiã, mas ONGs que pegam essas calcinhas, sutiãs, cuecas, e elas fazem a devida higienização e depois elas transformam em cobertas, em tecidos, em lençóis, em mantinhas para animais ou até para pessoas em vulnerabilidade na rua, tá? Em colchonetes. Existem ONGs. Então, o descarte consciente, ele precisa ser implantado dentro da cabeça do cliente e na nossa também. Caixa de papelão, caixa de sapato, papel, vai para o descarte de papéis. Metais, vidros e por aí vai. É lixo, mas consciência no descarte. A outra caixa é a caixa da doação. Doação. Sabe aquilo que não serve para você, mas que serve para outra pessoa? Não é coisa rasgada. Não é coisa deteriorada. Você pensa assim, quando você vai descartar alguma coisa para doar para alguém, a pessoa precisa pensar: eu usaria? Alguém da minha família, eu teria coragem de dar isso para alguém da minha família? Se a resposta for sim, vai para a caixa da doação. Se a resposta for não, você vai perguntar por quê? Porque tá todo deteriorado, não tem mais jeito. Então não é na caixa de doação, é na caixa de lixo. Agora, se a resposta for porque tá rasgado e precisa consertar, dá para consertar, ou porque tá faltando um botão e precisa colocar, é porque tá faltando, sei lá, um cordão e precisa colocar, vai para uma terceira caixa, que é a caixa de conserto, tá? A caixa de conserto, ela pode ser do próprio cliente ou pode ser um conserto para doação. Porque eu tenho uma caixa de conserto, gente, que é para fazer barra. Sabe aquela roupa nova que você comprou e que ficou muito comprida? Né? Ou um zíper que travou, né? Tipo uniforme de criança. E aí fica na caixa de conserto, mas que são suas coisas. Mas que às vezes fica lá, meses. E que você não tem coragem de parar em algum lugar e mandar consertar. Quando você coloca numa caixa e coloca no meio do caminho, eu tenho certeza que você vai mandar consertar. E se é para doação, também você pode dividir essa caixa de conserto ou orientar o teu cliente em duas etapas. Uma que vai para doação, depois de consertada, e outra que volta para os armários. Tá? Agora, tem uma outra caixa no descarte que ajuda muito o cliente a desapegar muito mais fácil, que é a caixa do descarte para venda. Mas eu não estou sendo muito mercenária em orientar meu cliente em vender algo que ela poderia doar? Claro que não. Isso fica mais leve. Quando o cliente começa a pensar que ele pode ganhar um dinheiro com aquilo, fica mais fácil dele soltar. E como que eu faço isso? Eu oriento o meu cliente e eu faço também, tá, gente? Porque eu também passo pelo processo. Tem coisas que eu não consigo doar, que eu ainda tenho sim apego. Eu sou um ser humano como qualquer outra pessoa. E também penso, nossa, mas eu investi tanto nisso, agora eu não quero doar. Eu posso reverter em dinheiro para comprar uma outra coisa. Fiz muito isso com as roupas do meu filho. Então eu oriento o meu cliente, logo no início da obra,
a abrir uma lojinha dentro desses sites de venda. Tem vários, né? O OLX, Mercado Livre. Eu gosto muito do Mercado Livre. Eu já tô mais familiarizada. Então ele monta uma lojinha dentro desses sites de venda e ele pega essa caixa de descarte que ele tá muito apegado e coloca para vender. Então o que eu falo para ele? Eu falo, olha os benefícios de você descartar. Primeiro que a gente não tem espaço para tudo isso no teu local novo de moradia. Segundo que não adianta você ficar mantendo isso se você não vai usar. Então vamos, de alguma forma, entregar isso para alguma outra pessoa para que ela usufrua. Então, o que você pode fazer? Você vai ter a tua caixa de descarte para venda. E aí você vai fotografar tudo isso, vai colocar um valor, claro que é um valor mínimo, e vai colocar para vender. Esse dinheiro que vier, a gente vai investir no teu projeto de decoração novo. A pessoa, ela fica muito feliz. Eu tinha uma cliente, aliás, tive vários clientes, né? Porque eu oriento todos os meus clientes a fazerem isso, né? Mas essa foi muito legal, porque ela tinha muita bolsa. E ela falava assim, bolsas de grife, tipo, bolsas muito caras, né? Com pouco uso, que era bolsas de festa, bolsa de ocasiões especiais. E sapatos também, sandálias, que ela também tinha muito apego. E ela tinha dó de doar. E aí ela falava pra mim, Elaine, mas eu não sei, né? Vou doar essas minhas bolsas, né? A pessoa não sabe nem o valor, né? Às vezes ela não conhece nem a marca, né? Como que eu, né? Comprei com tanto carinho, investi um valor tão alto, eu vou dar na mão de uma pessoa que pra pessoa, ela não entende se é uma bolsa de uma loja popular e com a grife que eu comprei. Eu falei, beleza, então vai montar sua lojinha. E aí ela pegou uma pessoa lá da empresa dela, um rapazinho lá que mexia muito em tecnologia. O rapaz fotografou tudo o que ela tinha para vender dessas bolsas de grife e colocou, fez a descrição e tudo mais. E ela começou a vender nesses sites de venda. Gente, mas tamanha a felicidade dela. Dizer que ela precisava do dinheiro? Não, ela não precisava do dinheiro. Mas ela precisava daquele gatilho dela se sentir ganhando algo para que ela conseguisse desapegar de algo que estava fazendo mal para ela. Tá? Então, foi muito produtivo. Porque aí aquele dinheiro que ela ia recebendo, a gente ia investindo em coisas muito pontuais de objetos de decoração do projeto do apartamento novo dela, que era menor, um pouco menor, mas era menor, tá? Uma outra coisa que aconteceu, e quando a gente fala em desapego, gente, a gente tem muita coisa emocional, que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala com o cliente, tá? Essa mesma cliente, quando ela me contratou, ela tinha uma urna. Ela tinha uma urna com as cinzas da cachorrinha dela, que ela já segurava há anos aquilo. E ela tinha na mente dela em usar aquilo como objeto de decoração no novo apartamento, porque a cachorrinha tinha vivido com ela no apartamento antigo. E ela sofria demais, era uma perda que ela não tinha superado. Ela vivia em luto, agarrada com aquela urna das cinzas da cachorrinha. E foi uma coisa que no programa de necessidades, no primeiro passo que eu disse, foi uma coisa que ela bateu muito na tecla. Eu preciso que esse objeto de decoração com as cinzas da cachorra esteja muito visível no apartamento. E aquilo para mim foi um desafio, porque eu falei, meu Deus, se eu colocar, primeiro que a urna, ela já parecia um caixãozinho, não sei se vocês já viram essas urnas de cinza, né? Para mim, aquilo não tinha significado, mas para minha cliente, aquilo era algo muito, mas muito especial. Eu jamais poderia julgar aquilo,
e jamais eu poderia ignorar aquilo, né? E durante todo o processo, ela falava, Elaine, você já teve ideia? Elaine, você já teve ideia? Elaine, você já teve ideia? Durante todo o processo de projeto. E ali a gente fez uma execução de obra, porque era um apartamento novo, entregue pela construtora. Então, existia um processo grande, né? Foi durante a pandemia, então a gente tinha muita restrição de pessoal na obra, enfim. Tudo que vocês já sabem durante a pandemia. Então, teve todo um processo demorado. E eu, meu Deus, como eu vou fazer? Meu Deus, como eu vou fazer? Sabendo o quê? Se eu deixasse aquela urna à vista, todo aquele luto da minha cliente, ele ia ser reforçado para o resto da vida dela. Porque toda vez que se eu colocasse na sala, toda vez que ela entrasse na sala e sentasse no sofá para assistir televisão, ela ia olhar para aquela caixinha, aquela urna, e ela ia sentir o quê? Dor. Porque ela ia lembrar das cinzas, ela ia lembrar do enterro, ela ia lembrar da morte daquele serzinho que ela amava tanto. Então eu teria que ressignificar aquilo, descartar aquilo da vista da minha cliente, para que ela não sentisse mais dor. E ao mesmo tempo eu tinha que ter um cuidado muito grande, né, em mexer com aquilo. E aí, claro, eu tive uma ideia, né, junto com uma equipe, com as pessoas que trabalhavam comigo, né, e enfim, a gente teve uma ideia de ressignificar. Descartar que não fosse lixo, que não fosse doação, que não fosse conserto e que não fosse venda. E aí vem uma outra caixinha, que é o ressignificar. E nós tivemos a ideia de ela ajudar no plantio de uma árvore e no adubo daquela árvore que desse flor, a gente colocasse as cinzas. E diferente dela olhar a morte, ela ia olhar a vida. Porque toda vez que aquela árvore florescesse, aquela flor que ela tinha escolhido para, né, lembrar da cachorrinha, para significar o amor que ela tinha pela cachorrinha, estaria florescendo eternamente, até, né, o tempo que ela estivesse viva. E aí a gente deu algumas opções, né, deu a ideia para ela amou. A gente conversou no condomínio, porque a gente queria plantar realmente uma árvore. A gente conversou no condomínio, eles super toparam, porque enriqueceu o paisagismo do edifício. E a gente escolheu o manacá. O manacá da serra, ele dá uma flor rosa. E o rosa é a cor do amor. Né? A flor, ele traz essa delicadeza do feminino, porque a cachorrinha era muito feminina. Lacinho, roupinha, tudo que tinha de menininha, a cachorrinha tinha. E aí ela escolheu o manacá da serra. E aí a gente fez a compra da planta, os nossos jardineiros foram até lá, a gente explicou a situação, a gente explicou que ele teria que ter ali uma paciência como se fosse um ritual mesmo, né, de desapego com a nossa cliente. A cliente iria participar disso, porque ela teria que virar aquelas cinzas no meio daquela terra da natureza, vibrando vida. E assim foi, né? Eu não pude acompanhar, porque a gente estava no meio da pandemia, então a gente tinha restrição de gente nas obras, né? Então acho que eram 2 pessoas na época, e já estava o jardineiro com o ajudante, mais a cliente. Mas foi um ritual maravilhoso, muito emocionante. A minha cliente participou, entregou as cinzas, o jardineiro misturou, plantou o manacá, e na primeira floração minha cliente me mandou a foto do manacá florido, e ela muito feliz, ressignificando aquela dor que ela tinha, aquela urna que ela guardava, que causava um pesar e uma dor muito grande no coração dela e da família, né? Então, a caixinha do ressignificar também deve ser, assim, essencial para a organização na decoração holística dos ambientes. Ok?
Como vocês estão aí? Deixa eu ver quem tá aqui. Minha mãe tá aí, Suzete maravilhosa, Garden Cambuí maravilhosa, Cristiano Rodrigues, Sandra Salateu maravilhosa, saudade sua linda, Laura maravilhosa, Laura mãezinha do Vitor, maravilhoso amigo do Daniel, leal, designer, Adri maravilhosa, terapeuta linda, Júlia, Tânia, Márcia, aluna Romin Hertz, nova, da turma nova, Edneia, Jaque, maravilhosa. E aí também eu quero encerrar aqui, né, a nossa live falando que hoje é o último dia das matrículas para o Romin Hertz, que é a minha formação profissional em decoração holística, onde você aprende tudo isso que eu falei aqui e muito mais, porque a organização, descarte consciente e o ressignificar é só a ponta do iceberg da decoração holística. Então, se você gosta desse tema, se você quer mudar seus resultados agora em 2024 na área, você não precisa ser já formada na área, porque a formação profissional ela começa do zero. E nós fechamos hoje as matrículas que começaram segunda-feira, com todos os bônus. Ontem eu liberei mais um bônus, né? Vou falar aqui rapidamente os bônus da nossa formação profissional, que são, primeiro, 6 aulas ao vivo comigo durante o ano, que ficam gravadas também para você poder tirar todas as suas dúvidas. Eu trago vários estudos de casos, como esses que eu trouxe para você agora, dos meus clientes no escritório, para você aprender. Você também pode trazer todas as suas dúvidas dos seus primeiros clientes. Você vai ter um segundo bônus, que é o onboarding com as alunas. A partir de segunda-feira começo a agendar com as alunas, eu vou conversar com elas numa videoconferência para a gente conversar o momento que você está vivendo e organizar um plano de estudo para você aproveitar da melhor forma a tua formação profissional. Então eu vou falar diretamente com você, entender os teus problemas, o teu momento atual, para que você prospere o mais rápido possível. A gente tem também como bônus a correção do teu primeiro projeto, né? A gente tem eu e a minha equipe corrige, né? Nós temos aqui nesse momento, né? Ontem a Flávia, que é aluna Romin Hertz, mandou lá a primeira proposta para a gente corrigir, que ela vai apresentar para o cliente. Estou muito feliz também com a Flávia, e ela teve vários bloqueios iniciais e agora já está deslanchando, né? Então a gente corrige o teu primeiro projeto para que você fique mais tranquila na hora da apresentação. Nós temos 2 bônus que agregam a valor na decoração holística, que é mandalas e arranjos florais holísticos e a aromaterapia nos ambientes, porque isso gera maior valor nas suas consultorias, nos teus projetos, e também você pode vender isso à parte, gerando uma renda extra nas tuas consultorias, tá? Nós também temos o Canva nos orçamentos e pedidos, para você fazer uma apresentação diferenciada. O Canva é um aplicativo gratuito na internet, onde você personaliza a tua papelaria de apresentação, de orçamento e pedido para os teus clientes, com o logotipo do teu escritório, com a tua narrativa, que a gente fala muito, né, que é o nosso diferencial também. Temos também um retiro online para a gente tratar o teu momento energético da tua casa interior, porque sem o teu alinhamento energético da casa interior, você que vai se tornar uma decoradora holística, sem isso, você vai ser só mais um curso. Você só vai aprender aí as diretrizes da decoração holística, mas você continua bloqueada e você continua sem prosperar. Então nós temos um módulo inteiro para a casa interior sua, mas também temos esse retiro de bônus, onde a gente vai ficar o dia inteiro fazendo exercícios terapêuticos para que você desbloqueie o teu canal de travas e dores emocionais. Temos também um curso que é vendido à parte, mas que ele está como bônus. É a última vez nessa turma. É a última vez, tá, gente? Arquitetas da Própria Sorte, que é um audiobook com técnicas guiadas e também que você pode ouvir enquanto você está fazendo as suas tarefas de casa, lavando roupa, lavando louça, cuidando do filho. Você pode ouvir, que é para mudança de hábito e cocriação de uma realidade positiva e próspera. É um curso completo que ele está dentro como bônus.
A partir da próxima turma, ele sai para ser vendido separadamente, tá? E ontem eu liberei o maior bônus, que também é vendido separadamente, mas que vai estar como presente para você, que é o workshop de empreendedorismo feminino para decoradoras digitais. Incrível esse workshop. Eu vou trazer para vocês várias referências para que vocês empreendam de forma organizada, tenham um planejamento financeiro para 2024, aprendam a utilizar o ChatGPT para que vocês usem, que é uma inteligência artificial, usem no negócio de vocês, otimizem o tempo, ou seja, é um workshop pronto para que você empreenda da melhor forma digitalmente e possa trabalhar 100% online, tá bom? Ou seja, bônus, 9 bônus, última turma com 9 bônus e mais R$400 de desconto. O valor de qualquer especialização para você hoje não sai menos que 5 a 8 mil reais. Valor de faculdade, 50 a 60 mil reais. Faça as contas aí, não sou eu que estou falando não. Uma formação profissional completa, onde você tem 3 pilares para você aplicar como decoradora holística, um pilar para você ajustar o teu equilíbrio da casa interior e um pilar de módulo profissional, num passo a passo de trabalho, desde você montar o teu home office até você entregar a tua consultoria, que é o módulo profissional, por R$ 1.997, mas nessa turma R$400 de desconto. R$ 1.597 à vista ou 12 parcelas de R$ 159,39. Você não encontra em lugar nenhum. Pode pesquisar aí para você se diferenciar no mercado e acoplar uma visão holística já no teu trabalho, tá bom? Então aproveita, é até hoje, meia-noite, depois não adianta chorar no meu direct, que aí ficam as atrasadas lá no meu direct, né? Mas eu não vi, Gente, eu tô enchendo a caixa de vocês lá do WhatsApp. Tem o link aqui na minha bio, também aqui na descrição do vídeo no YouTube, na bio do Instagram, @elainealberico.br, e no meu canal Elaine Alberico tem a página de vendas, descrito tudo, não tem desculpa. Tá com dúvida ainda? Me chama no direct, chama o meu suporte lá no grupo, suporte Elaine Alberico lá no WhatsApp. Eu tô aqui para te auxiliar a não perder nada dessa turma. Já te garanto, já te aviso que para a próxima turma não terão as mesmas condições, tá? Até porque a próxima turma eu não tenho previsão, tá? Eu não tenho previsão. Já te garanto que não vai ser o mês que vem. E até quando você vai empurrar a tua vida profissional do jeito que tá, de escassez, trabalhando no que você não gosta, ganhando dinheiro que você não quer, pouco, não tendo liberdade financeira no meio da concorrência de um monte de gente, né? Se você é arquiteto e designer de interiores, também já sabe o que eu tô falando. Cliente barganhando valor, pedindo desconto e ainda fechando com outro. Até quando? Ok? A hora é agora, tô aqui para te ajudar. Chama a nossa equipe, até a meia-noite, as vagas on, depois off, e não tem choro, tá bom? Gratidão maravilhosa que tá aqui assistindo ao vivo. Gratidão para você que tá assistindo depois também. Te vejo do lado de cá. Um beijo, gratidão e até a próxima.